Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com muita alegria estamos iniciando o nosso culto neste domingo. Mais uma vez, no mesmo espírito, na mesma fé. Todos e todas são bem-vindos a este momento de culto, o culto que nós devemos somente ao nosso Deus. E nós vamos ler os 7 primeiros versículos do Salmo 145. Depois vamos orar e vamos cantar. Vamos adorar o nosso Deus. Salmo 145, do primeiro versículo até o versículo 7. E sempre neste momento escolhemos textos, expressões, por isso tantas vezes o texto é tirado do livro dos Salmos, porque nós queremos no início do culto expressões de adoração, de exaltação ao nome do nosso Deus. Diz o texto: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei, e louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras, e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos, e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória da tua muita bondade, e com júbilo celebrarão a tua justiça. Vamos orar. Senhor Deus, nosso amado Pai, nós agradecemos porque, mesmo com limitações, o teu povo se reúne, o teu povo comparece diante do teu altar para exaltar o teu nome, para reconhecer a tua benignidade, para exaltar o teu grande poder. Obrigado por esse momento de culto, recebe a nossa adoração. E que, ó Deus, a beleza da tua santidade sempre provoque os nossos corações, provoque nos nossos corações um sentimento de querer te engrandecer, querer te louvar, querer te prestar culto. Recebe, Senhor, a nossa adoração, em nome de Cristo nós oramos. Amém. Vamos cantar e exaltar o nome do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação.
Graça e paz, igreja. Nesse momento nós estaremos passando para o nosso momento de confissão de pecados. Este momento em que podemos, aí em nossos lares, em nossas casas, elevar ao nosso Deus em oração. Falar para Ele tudo aquilo que temos feito que não tem agradado, tudo aquilo que temos deixado de fazer, muitas vezes o testemunho que temos deixado de ter no nosso dia a dia, que possamos colocar tudo isso nas mãos do nosso Deus. Mas antes disso, nós estaremos fazendo uma leitura que está lá no livro dos Salmos, capítulo 145, versículos 8 e 9. Salmo 145, versículos 8 e 9. Diz assim: Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Amém? Então, nesse momento, nós vamos pausar aí. Você pode pausar o seu vídeo aí na sua casa, ter o seu momento de confissão de pecados à vontade, e logo após alguns instantes aí de oração, você pode retornar o vídeo. Nós estaremos dando continuidade ao nosso culto. Dirijo a ti, Jesus, minha oração, a ti que tudo vês no coração. Eu venho te adorar e graça suplicar. Ó, vem me abençoar, vem já, meu Deus. Dirijo a ti, Jesus, minha oração, do mal que pratiquei a confissão. Sê tu, ó meu Senhor, propício ao pecador, e dá-me em teu amor a tua paz. Dirijo a ti, Jesus, minha oração, és meu amparo aqui em aflição. Ó, vem me consolar, minha alma confortar, em tudo me guardar por teu amor. Atende, ó meu Jesus, esta oração, humilde venho a ti com gratidão. Tu és o meu Senhor, meu forte mediador, a mim o teu favor vem revelar. Oremos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez diante de Ti e diante da Tua presença nessa noite, ó Deus, queremos primeiramente, ó Pai, Te agradecer, ó Pai, Te agradecer pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas, ó Deus, e Te pedir, ó Deus, pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, tudo aquilo que temos feito que não tem sido do Teu agrado, tudo aquilo que temos feito, ó Pai amado, em nosso dia a dia, nossas palavras, nossas atitudes, nossos pensamentos, tudo aquilo que não tem sido do Teu agrado, Deus. Queremos Te pedir, ó Pai, neste momento, perdão, ó Deus. Perdão, ó Pai amado, por deixarmos de fazer tantas e tantas vezes a Tua vontade, ó Pai, por sermos omissos, muitas vezes, ó Deus,
e por deixar de falar a Tua palavra, ó Pai amado, das pessoas que necessitam, ó Pai. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, ó Pai amado, a sermos pessoas melhores, a sermos servos melhores, cristãos melhores, ó Pai amado, e nos ajuda, ó Pai, a fazer a diferença onde quer que estejamos neste mundo. Deus, nos capacita, ó Pai amado, a sermos, ó Pai amado, sal da terra e luz do mundo. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E nesse momento, declaração de graça, nós estaremos fazendo uma leitura no livro de Filipenses, capítulo 1, versículos de 27 a 28. Filipenses, capítulo 1, versículos 27 e 28, diz assim: Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Amém? Nesse momento, com alegria, com reverência ao Senhor, nós estaremos entoando 2 canções juntamente com a equipe de louvor. Então, neste momento, mesmo na sua casa, que você possa ir com alegria, com a sua voz, louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Amém? Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos, sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz, te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos, sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz, te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder.
que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Este é o momento da liturgia da palavra. Palavra de Deus que nos alimenta, palavra de Deus que fala ao nosso coração. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos ilumine, que nos faça compreender a sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos por este momento de culto e agradecemos ao Senhor pela revelação que vem de Ti a nós pela palavra. E nós confessamos, ó Deus, a nossa limitação em entendê-lo. Por isso pedimos a Tua ajuda. Abre os nossos corações, as nossas mentes, para que, ó Deus, a palavra
faça sentido para nós e se torne algo prático. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Nós vamos ler o Antigo e o Novo Testamento. Primeiramente, a leitura do Antigo Testamento que nós vamos fazer no livro do profeta Jonas. Jonas, nós vamos ler o último versículo do capítulo 3. Portanto, capítulo 3, versículo 10, e vamos ler todo o capítulo 4. Portanto, de 3:10 até 4:11. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Disse o Senhor: é razoável a tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. Ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não causou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Palavra do Senhor. A leitura do Novo Testamento nós vamos fazer no Evangelho segundo Mateus, capítulo 20. Mateus capítulo 20, de 1 a 16. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha.
E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Palavra de salvação. Essa parábola em Mateus é uma parábola muito importante para entendermos o procedimento de Deus em relação a nós todos que somos devedores e que somos necessitados da sua graça. Mas eu vou falar hoje sobre Jonas. E nós fizemos a leitura do último versículo do capítulo 3 e do capítulo 4. Agora, é impossível a gente falar sobre o texto que nós lemos sem a gente lembrar o que aconteceu com esse homem. Essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, uma história, inclusive, contada assim para as crianças. O homem que foi engolido pelo peixe. E isso aconteceu porque ele recebeu ordem de Deus para pregar em Nínive. Nínive era a capital da Assíria. E a Assíria era uma nação cruel, com um grande exército, uma nação dominadora, uma nação que destruiu diversos outros povos, venceu outros povos, tornou outros povos cativos e deu muito trabalho, inclusive, ao povo de Israel. Portanto, os assírios não eram bem vistos. E uma prova disso é o que a gente encontra no livro de um outro profeta chamado Naum. O livro do profeta Naum é específico com sentenças contra
a Assíria, contra Nínive. Mas foi isso que aconteceu. Jonas recebe a incumbência de ir a Nínive, uma grande cidade, e ele teria que pregar ali. Todos nós sabemos, ele não foi, fugiu da voz e da ordem do Senhor, e comprou ali uma passagem, né, num barco, e foi para outro lugar. E esse barco entrou numa tempestade e a tripulação viu que quem estava causando mal àquela embarcação era o Jonas. E jogaram ele na água e ele foi engolido por um peixe. Isso tudo está no capítulo 1. No capítulo 2 a gente tem a oração que Jonas faz no ventre do peixe. E é muito importante, irmãos e irmãs, que vocês leiam capítulo 1, capítulo 2, os outros capítulos. E aí no capítulo 3, finalmente, ele vai e faz aquilo que Deus havia mandado. E quando ele anunciou o juízo ali, naquela cidade, para sua surpresa, a cidade se converte. E eu queria chamar a atenção dos irmãos e das irmãs que o próprio rei de Nínive se sensibilizou com a pregação, com a palavra de Deus. Diz o versículo 7, que ele fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Ou seja, proclamou-se ali um jejum. Diz o texto que todos se cobriram de pano de saco, que era uma ação simbólica que indicava arrependimento. E eu li esse versículo 7 porque é curioso que o rei incluiu naquilo até os animais. Houve uma contrição total. E é por isso que eu li em especial o último versículo do capítulo 3. Porque a intenção de Deus, a princípio, era anunciar naquela cidade o juízo, a destruição. Mas as pessoas se arrependeram. A cidade se arrependeu. E diz o versículo 10 do capítulo 3 que Deus, então, é uma maneira de colocar as coisas, Deus, então, voltou atrás. E não destruiu, preservou, acolheu o arrependimento daquela cidade. Agora é que entra essa questão final envolvendo o Jonas. E aqui é que estão as lições que a gente deve aprender. E eu queria abrir um parêntese e dizer que estou pregando sobre esse texto, estou falando sobre esse texto, também porque esse texto mostra coisas da natureza, Deus usando coisas da natureza, usando o mar revoltoso, usando o peixe,
depois usando uma planta, usando um verme para atacar a planta, e no último versículo, ele diz para o Jonas: será que eu não deveria ter compaixão em relação àquela cidade e os animais? É muito interessante a inclusão dos animais. E nós temos assistido cenas deprimentes em relação aos animais do Pantanal. Não quero falar aqui de ecologia, quero falar um pouco de indignação, de ter vergonha de um país que não cuida da sua natureza. Isso não é de hoje, não. O desmatamento da Amazônia, as queimadas, naturais e não naturais, tem provocado coisas muito desagradáveis, e quando a gente vê que os animais no seu habitat e indefesos morrem. Animais que só eram encontrados naquela região. Talvez até animais, seres ainda não estudados. Porque ali há uma biodiversidade muito rica. E aqui, nesse texto, a gente vê que Deus inclui na sua misericórdia os animais. Claro, porque foi Ele o Criador. E Deus ama a sua criação, e nós deveríamos amar também. Mas o Jonas ficou bravo por outro motivo. Ele queria que Deus realmente manifestasse o seu juízo, a sua ira sobre a cidade de Nínive. Jonas não estava contente com aquela coisa de Deus ser misericordioso. E reparem, no versículo 2 do capítulo 4, o Jonas faz uma oração a Deus, bem diferente daquela do capítulo 2, depois você pode comparar. E Jonas diz: Senhor! Em outras palavras, Senhor, foi por isso que eu fugi da tua ordem de pregar em Nínive. E diz ele: eu sabia que tu és um Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal, ou seja, um Deus que faz o bem. E a gente pode pensar: mas o Jonas não deveria estar feliz por causa disso? Assim muitas vezes é o ser humano. Ele não estava feliz, não. Ele, como parte do povo escolhido, achava que Deus não podia ter misericórdia de um povo estrangeiro. E ele esqueceu que a promessa feita por Deus a Abraão foi que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Esse orgulho, de maneira nenhuma, ao longo da história, foi exclusivo do Jonas. É um orgulho que esteve presente no interior do povo de Israel, praticamente durante toda a sua história. E hoje é um orgulho que a gente encontra muitas vezes na igreja.
Ah, quantos crentes se sentem superiores. Eu sou salvo. Eu faço parte do povo de Deus. E não entendem que Deus, como diz o texto, Ele é rico em misericórdia e Ele quer alcançar outros. Ele não quer ver a sua igreja se gabando do que é, mas quer ver a sua igreja, por exemplo, se preocupando com a natureza, com a violência, se preocupando com o estrago que muitas vezes certos usos e costumes fazem no interior das famílias. É assim que Deus quer ver a sua igreja, é assim que Deus queria ver o Jonas, pregando e esperando que houvesse arrependimento. E por isso Deus usou aquela planta, uma planta que fez sombra sobre a cabeça do Jonas e lhe deu conforto. Só que quando o verme atacou aquela planta e ela morreu, e veio um vento, esse vento oriental, dizem os comentaristas que é um vento muito quente, incômodo mesmo. E quando ele estava prestes a desfalecer, ele disse para Deus de novo que ele queria morrer. E aí Deus aplica a sua lição, dizendo, você se importou com uma planta que nasceu num momento e morreu em outro momento, e você não é capaz de se importar com milhares de pessoas afastadas de Deus, bem como os animais. Tantas vezes nós nos parecemos com o Jonas. Somos egoístas, queremos o melhor para nós mesmos, queremos a exclusividade e achamos que Deus é só o nosso Deus, o meu Deus particular. E Deus então vem nos mostrar com esse texto e tantos outros que Ele quer reunir o seu povo. Ele quer ter compaixão do seu povo. Ele quer mostrar a sua misericórdia. E Ele quer salvar. Que Deus nos ajude a entender o nosso papel como povo de Deus nesta sociedade, muitas vezes egoísta, uma sociedade que não se importa com a natureza, que muitas vezes só se importa com o lucro, sociedade violenta. E talvez tenha sido isso que Deus quis dizer quando disse que o povo de Nínive não sabia diferenciar a mão direita e a mão esquerda. É um povo perdido, um povo sem rumo. E é nesse contexto que Deus nos quer ativos, vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe. Amém. Momento de intercessão. A intercessão é um ato de amor. Nós devemos colocar a vida das pessoas que sofrem, devemos interceder pelo mundo, pelos nossos irmãos e irmãs, porque amamos. Assim fazia Jesus também. E esse é o momento de oração, momento de clamar ao Senhor. E nós sempre temos motivos. Nós devemos continuar orando,
Graças a Deus, os indicadores em relação à pandemia, pelo menos aqui no Brasil, têm sido um pouco melhores, mas há muito ainda que caminhar. Questão das vacinas, o pessoal que trabalha na área de saúde e, obviamente, os enfermos e, infelizmente, as famílias enlutadas. Também temos colocado aí no grupo da igreja, os membros da igreja colocam pedidos de oração. Isso é muito interessante porque nos mantém em comunhão e nós oramos uns pelos outros também durante a semana. Mas vamos nos lembrar dessas pessoas também neste momento. Falamos na mensagem a respeito desse problema ambiental importante no Brasil, esse fogo que tem consumido a beleza da natureza ali, principalmente na região do Pantanal. Vamos orar pelo país, a questão da retomada da economia, os desempregados. Vamos orar pela nossa igreja, para que ela se mantenha coesa, mesmo assim, atravessando esse momento difícil. É momento de nos dedicarmos à oração. Agora como uma parte do nosso culto, mas no nosso dia a dia também. Então pause o vídeo e faça a sua oração de intercessão. Vamos orar. Ó Senhor, recebe a oração do teu povo. Cada pessoa, cada família teve oportunidade neste momento de expressar diante de ti a sua necessidade. E como disse o texto que foi lido do Salmo 145, tu és um Deus bondoso, misericordioso. Nós clamamos, ó Deus, pela tua bondade e misericórdia. E que todos esses pedidos que foram feitos venham, ó Deus, cheguem ao teu trono, trono de graça. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Como consequência de ouvirmos a palavra de Deus, nós intercedemos, mas também rendemos graças a Deus. E este é o momento do ofertório. O momento do ofertório é momento de gratidão, de agradecermos a Deus. E a gente tem sempre dito, né, que o momento do ofertório é momento de olhar para o retrovisor e ver quanta coisa boa nós temos recebido da parte de Deus. As informações para sua contribuição por transferência, por depósito, enfim, as informações bancárias da igreja são colocadas sempre neste momento. E não vamos nos esquecer das nossas contribuições para a manutenção do trabalho do Senhor, mas este momento não é só um momento financeiro, é momento de agradecermos a Deus ofertando as nossas vidas. E nós vamos ter agora então uma canção para nos conduzir neste momento, momento de gratidão, momento de ofertório. Vamos cantar ao Senhor. Por amor, o Pai se deu.
céu chorou, por amor por mim morrer. A cruz foi por amor, por vezes sem fim. Eu te entristeci, mas quando pedi, me deste o perdão. Por vezes sem fim, respondeste a mim. Comigo vem. Eu preciso só de ti, Meu princípio, meu pra sempre. eu preciso só de ti, de ti. Por amor cantarei, com os anjos louvarei. Santo, santo é o Senhor, Rei da glória, Redentor. Por vezes sem fim, eu te entristeci, mas quando pedi, me deste o perdão. Por vezes sem fim, respondeste a mim. Comigo vem. Eu preciso Só de ti, meu princípio, meu pra sempre. Eu preciso só de ti, por amor ao Pai orou. Seja feito teu querer. Homens pecam sem saber que essa cruz os leva a ti, a ti, a ti, a ti. Eu preciso só de ti, princípio meu pra sempre. Eu preciso só de ti, de ti. Eu preciso só de ti, meu princípio meu pra sempre. Eu preciso só de ti, de ti.
Irmãos e irmãs, louvamos o nosso Deus por mais esse culto, porque engrandecemos o nome do Senhor, ouvimos a sua palavra, intercedemos, nos dedicamos a Ele, e é assim que nós devemos deixar esse culto. O coração repleto de alegria e de vontade de fazer a vontade do Senhor. Coração pleno de alegria e de desejo de sermos mais fiéis ao Senhor nesta semana. É assim que nos despedimos e com mais esta última canção que nós teremos a oportunidade de entoar junto com os nossos jovens. Então, que Deus nos abençoe nesta nova semana e que o nosso testemunho seja sempre vibrante. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, te adorarei Por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo, o tempo todo. Deus é bom.
bom. Recebamos a bênção, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, as consolações, o ensino e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre nós, agora e para sempre. Amém.